Olá, irmãos e amigos, servos do Deus Altíssimo, Jeová, inscritos aqui no canal Acorde e Desperta. Uma pergunta, irmãos. Alienígenas, ETs, realmente existem? Quem são eles? Coloquei o assunto de uma maneira que os ufologistas, ou aqueles que acreditam nestas manifestações, entenderão melhor. Assim como cristão, não fique chocado diante de expressões e termos técnicos que pertencem ao cotidiano dos ufologistas e dos demais. O tema, irmãos, é um assunto de muita discussão entre os ufologistas e as pessoas do meio científico. Entram nessa discussão os céticos, que, diferentemente dos primeiros, não acreditam na existência de seres extraterrestres. Primeiramente, vejamos o que significam as palavras extraterrestre e alienígena. Extraterrestre diz-se da pessoa ou daquilo que é de fora da Terra. Alienígena, de origem no estrangeiro, estranho, forasteiro. A fonte é o dicionário Michaelis. Tendo presente o significado dessas palavras, vejamos por que muitas pessoas dizem ter visto tais seres e por que essas não são poucas. Mas muitas pessoas que alegam ter passado por experiências com extraterrestres. Tirando alguns sensacionalistas, irmãos, o que dizer daqueles que, sem nenhum motivo e de forma despretensiosa, alegam ter sido testemunhas de ações do que, para tais pessoas, parece ter sido uma visita de seres de outro mundo? Será que realmente podemos taxar todas essas pessoas de mentirosas? Ou poderá existir uma explicação plausível para esses relatos, que em muitos casos procedem de pessoas às quais, para seu próprio prejuízo, confirmam, mesmo sem entender, ter passado por experiências desse tipo? O ser humano sempre se perguntou e se pergunta: será que estamos sozinhos no universo? Tal questão, irmãos, não pode ser respondida de forma conclusiva, pois os olhos de nossa tecnologia são limitados e podem existir muitas coisas que ainda não descobrimos, mas que um dia iremos descobrir. O universo é incrivelmente vasto. Alguns teorizam que realmente ele é infinito, mas na realidade o universo não é infinito, pois está em constante expansão, conforme atestam os cientistas, por meio de feixes de luz galáctica captadas por poderosíssimos telescópios. O ser humano, na sua busca de encontrar as respostas para suas indagações, está geralmente disposto a especulações que não raro levam, às vezes, a conclusões absurdas, como, por exemplo, afirmar que existem seres extraterrestres. Pelo menos é essa a maneira de pensar dos céticos e dos materialistas, para os quais a noção de vida imaterial é algo inconcebível. Mas por que, como já dito, tantas pessoas em várias partes do mundo estariam mentindo para prejuízo próprio caso fossem desmascaradas? Reconhece-se, irmãos, que existem muitos charlatães que tentam enganar, ou melhor, que tentam ganhar algum dinheiro e fama, criando casos sensacionalistas como estes. Mas o fato de que alguns o fazem deve nos fazer generalizar a questão? É óbvio que não. É óbvio que não seria equilibrado da nossa parte não investigar todas as possibilidades para ver se tais relatos não encontram uma explicação satisfatória, como é a descrição do comportamento dos ETs e de sua aparência, segundo a descrição de pessoas que dizem ter tido contato com tais seres. Descrições físicas e de comportamento segundo os abduzidos. Primeiro, estão a fazer experiências biológicas. Eles dizem também que fazem experiências reprodutivas, infligem abusos físicos e sexuais, são capazes de manipular os circuitos elétricos da mente humana, exercem forte influência sobre o comportamento humano, controlam governos, mídias, movimentos religiosos. São às vezes baixos
e às vezes altos. Têm olhos envolventes e grandes, cabeça grande e queixo afilado, e são de fora do nosso planeta. Realmente, algumas dessas características são de seres que não são amigos, mas inimigos. Ninguém na Terra teria autorizado tal invasão de privacidade. E mesmo que alguma pessoa tivesse feito tal autorização, somente ela deveria ser cobaia de tais ETs e não o resto das pessoas. Ou seja, vemos que tais seres, longe de querer fazer qualquer contato amistoso, querem realmente causar danos aos seres humanos. Muitas pessoas dizem que eles querem trazer uma mensagem de paz e nos ajudar. Mas o perfil do seu comportamento, conforme relatado por muitas pessoas, não indica isso. Eles mentem para que possam ganhar terreno, armar suas bases e depois atacar. Nesta altura, você já deve estar achando que eu sou mais um sensacionalista, mas não. Apenas estou a descrever algo que poucos atualmente conseguem enxergar, infelizmente. A verdadeira natureza dos aliens e ETs e como alguns se tornaram ruins. A ufologia chama esses seres de ETs ou alienígenas. E eles realmente são, ou seja, são uma espécie de fora do nosso planeta e vieram até nós com o objetivo de nos fazer mal e não o bem. O que esses homens chamam de extraterrestres, a Bíblia chama de divindades ou demônios, seres de altíssima capacidade e inteligência, com poder de controlar e de persuadir pessoas. Eles eram outrora parte de uma civilização de criaturas imateriais, de altíssimos postos, governadas por um ser supremo, que na terra veio a ser conhecido como Jeová Deus, o Causador. Esse ser supremo é a própria essência da existência inteligente. O ambiente onde ele existe e onde anteriormente tais ETs ou aliens foram criados é um universo paralelo, um ambiente fora da nossa realidade visível, fora do nosso espaço-tempo, uma esfera cuja entrada e saída só são autorizadas por ele, o Supremo Ser. Houve uma ocasião no passado quando tal Supremo Ser abriu o portal entre os dois universos e se deu a conhecer às pessoas aqui na Terra. O Ser Supremo estabeleceu um sistema operacional com o qual atua mais diretamente. Dentro deste, existe a virtualização de outro sistema operacional, o qual é fruto do sistema precedente que o sustenta e virtualiza. Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, Daniel capítulo 7, versículo 13 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. Nesse segundo plano, nós humanos vivemos. O Ser Supremo, no entanto, vive fora de ambos e não está limitado a nenhum. Ele criou nossos sistemas e estabeleceu-nos em origem para que fôssemos desenvolvendo-nos segundo o seu propósito. Nessa ocasião, ele passou a esclarecer sistemática e progressivamente qual era seu propósito para conosco. Ele revelou a dois seres humanos, frutos de sua tecnologia, que a existência de tais se devia a ele. Porém, antes de revelar esses assuntos aos dois humanos, ele já havia criado seres inteligentes em seus próprios espaços espirituais e imateriais. Milhões, talvez bilhões deles, com o objetivo também de cumprir com propósitos que envolviam a felicidade da vida de todas as suas criaturas. O Ser Supremo existia sozinho. Sua natureza não lhe fazia necessitar de nada. Ele era e ainda é autossuficiente. Ele é perfeito, sem que algo possa contribuir para completá-lo. O fato de ele criar outras vidas se deu devido à vontade de compartilhar sua existência. O primeiro ser que ele criou foi uma criatura de extrema igualdade com ele. A esse ser, que se tornou seu primogênito, devido à sua extrema perfeição, a manifestação primária de seu soberano poder e sabedoria,
fez com que ele exclamasse numa interrogação demonstrativa de sua soberania: quem é semelhante a Deus? Em hebraico, Miguel ou Micael. A resposta foi: ninguém. Com a criação de Miguel, o princípio passou a existir. O tempo passou a existir como sucessão de eventos. E Miguel se tornou referência pela qual, dentro da eternidade, Deus causou que algo viesse a ser. Tudo o que existe dentro do nosso universo foi criado por ele. E seu primogênito foi seu agente, o meio pelo qual todas as outras criaturas vieram à existência. Dentre muitas das criaturas de Deus, uma delas mais tarde decidiu questionar suas diretrizes e ordens. Seu nome é desconhecido, porém ele passou a ser conhecido por um nome descritivo, que descreve sua atitude de opositor, em hebraico, Satã. Este foi um dos primeiros extraterrestres e alien que entrou em contato com a humanidade mais de 5.000 anos atrás. Ele conseguiu levar uma terráquea a usar mal sua liberdade, infringindo uma ordem direta do Supremo Ser. Ele conseguiu usar uma outra criatura de natureza inferior, uma cobra, como agente para se manter oculto. Por meio dela, ele foi bem-sucedido em levar a cabo sua intenção, a saber, levar humanos a desobedecer o Ser Supremo. Estamos lidando com a força alienígena de extrema inteligência e força. Muitos desconhecem o verdadeiro objetivo por trás de tais contatos com os humanos. Muitos anos depois, esse mesmo alienígena consegue convencer uma legião de criaturas de Deus a se juntar a ele e descer à Terra. Isto ocorreu há uns 4.400 anos atrás, quando a intensa atividade extraterrestre começou a ocorrer no nosso globo. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Ora, sucedeu que quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Depois disso, Jeová disse: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Naqueles dias veio a haver os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Veja bem, irmãos, os homens, humanidade, começaram a aumentar na terra. Os filhos do verdadeiro Deus, as criaturas que se tornaram aliens desertores, começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, ou seja, mulheres de extrema beleza. E foram, ou seja, fizeram contato, ou seja, tomaram para si esposas, todas as que escolheram, que foi uma atitude promíscua e abusiva. Note que eles passaram a ter filhos, reprodução de espécies diferentes. Essa união desnatural, não autorizada por Deus, mas permitida momentaneamente devido ao livre-arbítrio de que ele dotou suas criaturas, deu origem a uma raça híbrida chamada Nefilins, ou seja, atividade extraterrestre fazendo experiências com humanos assumindo forma física, não sendo reconhecidos como ETs, a não ser posteriormente por meio de revelação adicional. Desses acontecimentos históricos é que vieram a surgir os mitos dos semideuses gregos, que coabitavam com mulheres e podiam viajar longas distâncias sem uso de transportes. É óbvio que muitos dos relatos mitológicos foram sendo floreados com o decorrer das eras, mas os elementos são os mesmos e estão presentes em muitas histórias em diversas civilizações. Judas, um homem judeu do primeiro século, recebeu adicional revelação sobre esse assunto. Escreveu que esse era um fato reconhecido. Veja Judas, versículos 6 ao 7.
E os anjos que não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta, ele reservou com laços sempiternos em profunda escuridão, para o julgamento do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas, as quais, da mesma maneira como os precedentes, tendo cometido fornicação de modo excessivo e tendo ido após a carne para uso desnatural, são postas diante de nós como exemplos de aviso, por sofrer a punição judicial do fogo eterno. Aqui vemos, irmãos, também qual foi a atitude deles enquanto na terra, a mesma que muitos hoje dizem ser a atitude dos aliens e ETs. Porém, diferente no fato de que hoje eles não mais podem se materializar, devido a uma restrição da parte do Ser Supremo, conforme mostrou o texto que lemos agora há pouco, quando diz ali, né? Mas abandonaram a sua própria moradia correta, ele reservou com laços sempiternos em profunda escuridão para o julgamento do grande dia. Mas será que eles controlam os governos, a mídia e a religião? Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, diz 1 João capítulo 5, versículo 19. Mas o princípio do domínio real da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias, e eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes. E eu, da minha parte, permaneci ali ao lado dos reis da Pérsia, diz Daniel capítulo 10, versículo 13. Veja que o príncipe foi vencido por um anjo, Miguel. Um anjo sozinho matou 180.000 assírios numa ocasião anterior. Isso mostra que tal príncipe opositor, rei da Pérsia, é um ser espiritual demoníaco. Segundo a Reis, capítulo 19, versículo 35. O que foi que Satanás ofereceu ao Messias quando este estava na terra em troca de adoração? Mateus capítulo 4, versículos do 8 ao 10. Lá ele ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles, mostrando que este demônio, né, Satanás, o diabo, ele comanda, né, os governos da terra. Veja João capítulo 14, versículo 30, e note como eles são os controladores do mundo, o inteiro sistema mundial. Será que ele controla a mente também das pessoas? Uma coisa é certa, irmãos, eles conseguem fazer as pessoas não enxergarem as evidências de sua existência, ou não reconhecer sua atividade e não buscar refúgio onde unicamente se poderia achar, debaixo da guarda do Ser Supremo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mascaram sua verdadeira identidade atrás de folclores, de mitos ou de crenças humanas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Assim fica evidente que realmente existem seres extraterrestres e aliens, atuando de forma camuflada e enganando a humanidade, dando a entender que seus contatos são pacíficos e amigáveis. Porém, gostaria de dizer que no passado o Ser Supremo também enviou aliens, ETs, para informar e orientar pessoas aqui na Terra. Esses extraterrestres, diferente dos anteriores, não desertaram do serviço fiel ao Supremo Ser, mas continuaram fiéis e ainda continuam. No livro que se tornou necessário depois do desvio humano, a Bíblia, consta que num período, cujas evidências apontam como sendo o atual período em que vivemos, haveria uma intensa atividade alienígena no nosso globo, e que tais seres pervertidos acabariam por manipular a maioria dos terráqueos a ficarem contra o Supremo e contra os que ele selecionou dentro do globo onde vivem os humanos. Tal conluio das forças alienígenas e terráqueas contra o Supremo Ser, seus mensageiros e os terráqueos selecionados, culminaria no desfecho último, quando as forças do bem e do mal entrariam em combate, para que a controvérsia possa ser solucionada de uma vez para sempre. Houve e ainda haverá uma guerra dos mundos. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 12 mostra isso. Quando diz: E irrompeu uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam.
mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. E ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusa dia e noite perante nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas almas, nem mesmo a encararem a morte. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles resides. Ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 ao 14, diz: E eu vi 3 impuras expressões inspiradas, semelhantes a rãs, sair da boca do dragão, e da boca da fera, e da boca do falso profeta. São de fato expressões inspiradas por demônios, e realizam sinais, e vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. É do interesse do grande ser e de seus espíritos ajudadores auxiliarem o ser humano a cuidar da terra e restaurá-la. E por causa disso, que eles virão para fazer contato de forma mais direta em breve. O alien ou ET chamado Satã, junto com seu exército alienígena, será lançado numa condição paralítica, de onde só sairá 1000 anos mais tarde, depois de o globo terrestre ter sido restaurado. Essa soltura será para permitir uma última tentativa de desviar os terráqueos aperfeiçoados do serviço ao Ser Supremo. Durante esses 1000 anos, o maior de todos os extraterrestres, o alienígena que deixou de ser alienígena e se tornou como um de nós, humano, irá governar debaixo da autorização do Supremo Ser. Ele irá então reconstruir o padrão da personalidade de milhares de pessoas, talvez bilhões que já morreram, e implantar essa personalidade reconstruída dentro de um novo corpo, dando a essas pessoas uma nova oportunidade de se ajustar ao padrão divino, de viver a vida, empregando os processos que ele mesmo criou. Ele fará isso. Irá reconstituir das partículas atômicas da Terra todas as conexões cerebrais, nervos, músculos e os demais órgãos de todos os seres que ele tiver guardado na memória, pessoas que merecem realmente tal chance. Toda a informação residente em Deus, o grande ser, acerca dos humanos corrompidos, será restaurada em uma nova interface, sendo-lhes restituído um novo sistema físico operacional. O fim virá após um curto período concedido, quando, depois de Satã desviar alguns, tentará invadir a condição pacífica dos fiéis após sua retirada da quarentena. Fogo destrutivo eliminará de uma vez por todas esses aliens profanos e sua potencial infecção. Apocalipse 20, do 1 ao 3. E eu vi descer do céu um anjo com a chave do abismo, e uma grande cadeira na mão. E ele se apoderou do dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou e selou este sobre ele, para que não mais desencaminhasse as nações até que tivessem terminado os 1000 anos. Depois dessas coisas, terá de ser solto por um pouco. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 13. E eu vi um grande trono branco e o que estava sentado nele. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles. E foram julgados individualmente segundo as suas ações. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 9. Ora, assim que tiverem terminado os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele sairá para desencaminhar aquelas nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de juntá-los para a guerra. O número desses é como a areia do mar. E avançaram sobre a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada.
mas desceu fogo do céu e os devorou. A condição alcançada, irmãos, pela raça humana daí para frente será de felicidade plena. Toda falha genética será retirada da raça humana. O corpo irá trabalhar na sua plenitude, com suas células se renovando indefinidamente. Haverá uma verdadeira restauração do sistema feita pelo grande ser, cujo ponto de restauração está predefinido desde o princípio da terra, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. A morte deixará de existir. Os alienígenas fiéis de Deus irão orientar os terráqueos eternamente, com o objetivo de nos aproximar do conhecimento de Deus. O aprendizado ganhará proporções inimagináveis. As criações feitas sob a direção do Ser Supremo serão fantásticas e beneficiarão a humanidade. A cada dia, novas atualizações serão feitas em toda a Terra, e não haverá fim dos recursos que serão implantados. Apocalipse 20, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e preparada como noiva adornada para seu marido. Com isso ouvi uma voz alta do trono dizer: Eis que a tenda de Deus está com a humanidade. E ele residirá com eles, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então, irmãos e amigos, lembremos-nos de que o Ser Supremo, cujo nome é Jeová, está realizando suas obras e Satã também está realizando as suas obras. A atividade alienígena existe, são atividades de demônios. Esses estão dispostos a nos destruir. Então não seja mais um a ser enganado por eles. Deus está deixando bem claro, está mandando seus terráqueos avisar ao mundo: tomem seu lado para a preservação da sua vida. Qualquer pessoa que se unir aos aliens ou que defender tais seres estará defendendo os adversários de Deus e, consequentemente, estará debaixo da condenação de Deus. Portanto, cuidado com os alienígenas, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, e aqueles que não estão inscritos no canal, aproveitem para fazer isso agora. E ative o sininho para quando postarmos novos vídeos você receber uma notificação. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.